Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês em primeira mão o novo quadro do canal aqui, em que eu vou mostrar de verdade e de fato quanto eu tenho aplicado, a minha quantia, os aportes que eu tô fazendo, as vendas que eu tô fazendo, e isso vai englobar também aqui o que eu posso chamar de uma sub-estratégia minha, que é meio que um braço da minha estratégia principal, e eu quero explicar isso aqui para vocês. Se você chegou agora no canal, fique sabendo que a minha estratégia é pegar boas empresas, comprar ações de boas empresas pensando no longo prazo e pegar, em grande maioria, empresas que me paguem dividendos, porque o meu objetivo lá na frente é que os meus investimentos consigam me prover uma renda passiva e assim eu posso viver de renda, né? Eu posso viver, fazer as minhas coisas, ficar tranquilo, sem precisar de fato, por exemplo, trabalhar para alguém para conseguir um salário, porque os meus investimentos já fariam isso para mim e aí sim eu posso começar a fazer algumas outras coisas da minha vida que eu tenho em mente. Então, basicamente, a gente pode dizer aqui que minha estratégia ela é muito focada no longo prazo. Eu tô pouco me importando assim pro curto prazo, eu pouco me importo pro day trade, né, se a gente pode dizer assim, de ficar comprando e vendendo no mesmo dia, de ficar tentando especular qual é o preço. Então, a gente pode dizer que a minha estratégia é muito mais focada nos fundamentos da empresa do que na mera especulação do preço da ação. E eu já mostrei isso, cara, em vários vídeos, tá? Eu já falei da minha estratégia em vários vídeos, já mostrei como ela funciona, já falei os passos a passos que eu tomei para conseguir de fato montar essa estratégia para mim, mas hoje eu decidi começar aqui com uma sub-estratégia, um braço, na verdade, assim, dessa minha estratégia principal, que eu quero explicar para vocês em mais detalhes aqui nesse vídeo. Então fica até o final, porque se você gostar e se você achar que é uma estratégia boa, eu gostaria que você comentasse aí para falar sua opinião, né? Obviamente trazer o seu ponto de vista, pode ser tanto negativo quanto positivo, mas é sempre bom ouvir todo mundo. Bom pessoal, vamos começar aqui primeiro mostrando as ações que eu tenho na minha carteira, beleza? Eu tenho primeiro o IVVB11, que é para eu conseguir dolarizar a minha carteira lá fora. Ele é um ETF que replica o S&P, então basicamente eu comprando o IVVB11 eu estaria comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o índice S&P 500. Então eu gosto de usar isso porque como eu não consigo de fato comprar as BDRs, que são as ações estrangeiras na Bolsa do Brasil, e eu também não tenho conta lá fora, eu compro via IVVB11. Acho uma ótima saída e uma ótima opção que tem aí para o investidor brasileiro. Aí eu tenho a TAE11, empresa do setor de energia elétrica, Hypera Pharma, Engie, Vivo, Bradespar, WIS, IOSP, Bradesco, Itaúsa, MRV, Banco do Brasil, CVC, CEMIG, Gerdau, Banco Inter, Peman, CEMIG 3 que eu não estou mais aportando nela, Itube 4 que eu também não estou mais aportando e Vale 3 só que eu tenho um pouquinho dessas ações na minha carteira, então eu deixei elas ali. Basicamente o porquê que eu fiz isso é porque Itube eu não compro mais porque eu compro Itaúsa, Vale 3 eu não compro mais porque eu compro Bradespar e CEMIG 3 eu não compro mais porque eu decidi ir tudo para CEMIG 4. Mas vocês podem ver aqui por essa tela que a minha carteira é bastante diversificada em setores. Obviamente eu tenho um setor mais consolidado aqui no setor financeiro com 22,95% da minha carteira, depois energia elétrica, depois ETF IVVB11 e aí eu começo a entrar em alguns outros setores, como construção civil com MRV, siderurgia, metalurgia, mineração, viagem, assim por diante como vocês estão vendo aí na tela. E aí a ideia era justamente nessa minha estratégia principal, comprar cada vez mais ações dessas empresas, segurá-las para o longo prazo, desde que a empresa continue gerando valor e desde que a empresa continue fazendo aquilo que eu acredito que seja o importante, que seja o, vamos dizer assim, o melhor que ela tenha a fazer e que no futuro elas consigam me pagar ainda mais dividendos se já não pagam hoje. Só que aí a questão era a seguinte, eu estava começando a ver que tem algumas empresas na minha carteira que são bastante voláteis. O que isso significa? São empresas que ficam variando muito de um dia para o outro, né? O preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é o que significa ser muito volátil. E aí eu comecei a perceber e falei assim, cara, talvez eu possa começar a aproveitar esses movimentos de alta volatilidade para conseguir realizar um pouco de lucro em algumas empresas da minha carteira para conseguir pegar esse dinheiro e comprar depois mais ações no dia seguinte, né? Ou depois de uma semana, depois de 2 semanas, depois de 3 semanas, que seja. Ao invés de simplesmente eu ficar ali com elas parado na minha carteira, né? Então, na verdade, eu não quero fazer isso com todas as empresas, porque como eu disse, eu quero pegar aquelas que são mais voláteis, né, na minha carteira. E aí eu comecei a tentar entender quais que eram as empresas que eram mais voláteis na minha carteira. Eu pedi para um amigo meu que pegasse para mim, eu também poderia pegar, né, mas eu pedi para ele para ser mais fácil, que ele pegasse para mim um histórico de 5 anos atrás, né, até os tempos de hoje, até o dia de ontem, na verdade, o preço do dia a dia de cada uma das ações que eu pedi para ele. E aí, por exemplo, ele me deu aqui a variação do preço, né, o preço cada dia da Gerdau.
e desde o dia 7/8/2015. E aí o que eu fiz, tá? Foi bem basicamente, isso aqui não é nada muito avançado, é só para mais ter uma ideia do que eu tô tentando bolar aqui e de como que eu vou tentar mostrar essa estratégia para vocês. Eu peguei aqui o dia a dia, né, desse preço, como eu falei, e calculei a variação dele de um dia para o outro, né, como vocês podem ver nessa coluna E aqui do Excel. E aí o que eu montei? Eu montei um gráfico, né, do dia a dia para a gente tentar entender, para eu tentar entender o quão volátil é essa ação, né, o quão volátil é essa empresa. E como vocês podem ver, cara, dia a dia que se passa, ora a ação sobe alguns por cento, ora ela desce. Então esse movimento de vai e vem acontece bastante e quando você olha para um histórico de 5 anos atrás, aparentemente ele é bem comum e que se permaneça, né, nessa constância, né, de ficar subindo e descendo muito. Então, como a gente pode ver, Gerdau é uma ação que é bastante volátil, porque ora ela está subindo muito, ora ela está descendo muito. Eu sei a razão porque isso acontece 100% do tempo em todos os dias? Não. Eu quero saber isso? Isso vai ser importante para a minha estratégia? Também não. O que eu estou tentando entender aqui é, eu tenho Gerdau porque eu acredito nela para o longo prazo. Agora, eu quero pegar um pouquinho dos pedaços das ações que eu tenho de Gerdau para conseguir fazer essa realização de lucros no curto, médio prazo, para que eu consiga comprar mais ações de Gerdau assim. Então, eu vou sempre estar comprado em Gerdau. O que isso significa? Eu vou sempre ter uma parte da minha carteira que eu estou sempre com as ações de Gerdau. Agora, eu vou montar uma subcarteira, uma carteira que seria um braço dessa minha carteira principal, em que eu ficaria fazendo essas movimentações. Então, quando a bolsa subisse muito, eu venderia um pouco de Gerdau, e quando a bolsa caísse muito, eu pegaria esse dinheiro que eu vendi lá em cima e colocaria para comprar mais Gerdau ainda, e ficaria fazendo essa movimentação. Pessoal, basicamente, qual seria a minha estratégia então? Eu sempre estaria comprado nessas empresas, são empresas que eu acredito para o longo prazo, mas eu escolheria alguma delas que sejam 3 ou no máximo 4 para realmente conseguir criar uma subcarteira, né, da minha estratégia principal, e aí ficar fazendo essas movimentações. Quando a bolsa subir muito, eu de fato vender aquelas ações, e quando ela cair muito, eu de fato pegar esse dinheiro que eu vendi e aí comprar ainda mais. Então realmente aqui eu vou ficar fazendo um rebalanceamento, não que nem eu expliquei na minha estratégia passada, né, na minha estratégia principal, em que eu direciono meus aportes, né, se eu coloco em caixa ou se eu coloco em ação. Aqui eu vou ter um capital total, que é de R$10.000, e com esses R$10.000, de fato eu vou ficar vendendo, segurando, comprando, vendendo, segurando, comprando. E vou tentar fazer com que esse capital inicial de R$10.000 se multiplique e se transforme ainda mais em maiores, vamos dizer assim, quantias, né? Diferente da minha outra estratégia, em que eu tenho quase a maioria do meu dinheiro alocado, lá eu falo assim, pô, eu tô com 15% de caixa. Então no mês seguinte, quando eu vou fazer o meu aporte, eu vou lá e coloco meu dinheiro em caixa. Aqui não, na verdade não agora, né? Eu não vou colocar dinheiro novo, se a gente pode dizer assim. Eu vou usar esses R$10.000 que eu peguei e vou tentar fazer esse rebalanceamento com ele mesmo. Então eu vou tentar, à medida que eu for comprando na baixa e vendendo na alta, eu vou tentar multiplicar e transformar esses R$10.000 em mais dinheiro, tá? Eu sei que não é um negócio que você deva fazer, pelo menos na minha cabeça, com todo o seu dinheiro, tá? A minha estratégia principal continua sendo buy and hold, continua sendo analisar e estudar os fundamentos da empresa, mas eu peguei algumas empresas para tentar aproveitar essa volatilidade e realizar lucros, né, para conseguir depois comprar cada vez mais ações. Então, quais foram as duas ações que eu escolhi aqui, pessoal? Eu escolhi a CVC B3, que é uma ação que eu tenho em carteira, que é bastante volátil, tá? E eu escolhi também a Gerdau, que também é uma ação que eu tenho em carteira, essa daqui desde 2017, que também é bastante volátil. E aí, beleza, eu tenho 10 mil de capital, vamos dizer assim, total, que eu tenho para alocar nessas ações, e decidi colocar 5 mil para cada uma delas, tá? E decidi dividir, né, em percentuais, em 3 percentuais de 33%, para eu conseguir começar a comprar. Então eu não coloquei meu capital total hoje em CVC. Eu peguei 33% de 5 mil, que dá 1.650, e comprei ações de CVC. Então eu coloquei aqui o preço de entrada que eu comprei 100 ações. Deu um pouquinho mais aqui, mas aqui deu um pouquinho menos, por isso que acabou dando aquela compensada. Se a gente for aqui no Kinvo, que não está sendo atualizado em tempo real, então ignorem esse valor aqui, porque aqui é para estar R$10.000, só que ele não atualiza, ele vai demorar um dia e meio para atualizar tudo. Vamos ver aqui no acompanhamento ao vivo, tá? Então, basicamente, eu comprei aqui o 100 ações de CVC a 18,67 e hoje, agora, né, está a 18,98. Então eu já estou ganhando uma rentabilidade sobre o meu preço médio de
1,66%. A mesma coisa acontecendo com o Gerdau. Eu comprei a 15,88 e estou agora a cotação a 16,09. Então eu estou com uma rentabilidade sobre o preço médio de 1,26%. O que vai acontecer depois que o Kinvo atualizar aqui e depois que eu realmente, de fato, acabar alocando todo o meu capital nas ações? A minha carteira vai começar a ficar desbalanceada. Eu vou usar o mesmo patamar que eu uso na minha estratégia principal, 80% renda variável, 20% renda fixa, caixa. Então o que vai acontecer aqui? Por exemplo, à medida que eu colocar de fato 80% do meu capital nas ações aqui que eu escolhi, CVC e Gerdau, e deixar 20% em caixa, à medida que a bolsa for subindo e eu for ganhando rentabilidade, esse patamar vai sair do patamar 80-20. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender as ações, pegar esse dinheiro e colocar em caixa. E aí eu volto ao meu patamar. À medida que a bolsa começa a cair, eu começo a ter mais porcentagem em caixa. Então o que eu faço? Vou pegar essa porcentagem em caixa e vou comprar mais ações. Então, diferente do que eu falei no meu vídeo passado da minha estratégia principal, em que esse 80-20 direciona meus aportes, nessa carteira aqui, nessa subcarteira que eu chamei de trade, tá? Só para dar um nome, eu não vou colocar dinheiro novo. Eu vou usar o dinheiro que eu tenho para realmente voltar ao patamar 80-20. Então vamos supor, né, que aqui começou a ganhar uma rentabilidade muito grande sobre o preço médio, e aí, cara, tá na hora de eu rebalancear minha carteira, depois de 15 dias, depois de um mês, não sei qual dia que vai ser, aí eu vou lá, vou vender e vou comprar, vou deixar em caixa. E aí quando cair de novo, quando o patamar começar a desbalancear, eu vou lá e vou comprar de novo. Então basicamente eu vou usar dessa volatilidade dessas duas ações para conseguir de fato ficar realizando lucro e vendendo quando a ação está na alta e comprando quando a ação está na baixa. Aqui eu estou mostrando para vocês como o Kinvo não atualizou, tá? Por exemplo, aqui vocês podem ver que a rentabilidade já está desatualizada. Se a gente for no acompanhamento ao vivo, já não é mais menos 0,31. A gente pode ver aqui que ele não colocou o saldo que eu tenho na conta corrente do Nubank, tá? Que é para dar os 10 mil reais que eu tenho aqui total. Então ele vai demorar um pouco para atualizar, mas eu vou trazer no dia seguinte, né? No próximo vídeo eu mostro no começo do vídeo para vocês como que tá a carteira aqui de fato montada e atualizada, beleza? Mas eu queria mostrar essa já para vocês, essa estratégia nova, que na verdade não deixa de ser a minha estratégia principal. A única coisa que eu fiz foi pegar um pouco das ações que eu tenho na minha estratégia principal, separar elas de carteira para ficar realizando esses lucros, né, para conseguir entender, né, se eu consigo aproveitar essa volatilidade, se eu consigo melhorar cada vez mais minha rentabilidade fazendo isso. Mas de novo, grande parte do meu capital, a maior parte dele, está na minha estratégia Buy and Hold, com foco em dividendos e com foco em renda passiva. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Se ficou, escreve nos comentários que eu explico para vocês o que está acontecendo, e qualquer coisa eu até faço um novo vídeo com as suas dúvidas, né, para tentar explicar um pouco do que vocês ainda estão em dúvida e tentar sanar tudo o que vocês perguntarem, beleza? Mas eu acho que ficou claro, pelo menos para mim aqui ficou claro. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um novo quadro no canal. Todas as movimentações que eu fiz nessa carteira que eu chamei de trade aqui. O nome eu vou ter que mudar, porque senão muita gente vai se confundir. Isso aqui não é day trade, tá? Eu não vou ficar fazendo day trade, não vou ficar analisando gráfico, não vou ficar vendo tendência de gráfico de corretora, aquelas coisas que o pessoal de day trade faz. Eu não vou ficar fazendo isso, então depois eu vou mudar o nome, que eu acho que fica mais fácil. Mas todas as movimentações, rentabilidade, se eu tô perdendo, se eu tô ganhando, se eu vou comprar mais, se eu vou vender, tudo vai ser gravado e eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. A gente vai começar com 10 mil reais, esse é o dinheiro que tá aqui, e vou ver se a gente consegue, no futuro, né, multiplicar isso cada vez mais, sem fazer aportes novos, né? Porque senão é fácil, né? O pessoal fala, pô, vamos chegar a, sei lá, os caras falam, vamos chegar em 1 milhão. Aí os caras fazem aporte de 600 mil, porra, aí é fácil de chegar em 1 milhão. Mas aí, beleza. Aqui a ideia é começar com esses 10 mil reais, e se por acaso eu for fazer um aporte, de fato, a colocar mais dinheiro aqui, eu também vou avisar no vídeo. Mas essa não é, pelo menos não agora no curto prazo, o objetivo, beleza? É isso aí, um grande abraço pra vocês, espero que vocês tenham entendido. Valeu, falou, fui!